Capítulo 36, segunda-feira, 09 de abril. Fernanda desmaia ao descobrir que Eduardo está morto. Rebeca pergunta a Damião como anda a sabotagem e ele confirma que tudo acontecerá nessa mesma noite. Rebeca diz que ele deve antecipar sua viagem com Fernanda. Silvestre diz a Calixto que jamais imaginaria Marina trabalhando em um bordel. Vladimir procura Damião para dizer que está apaixonado por Priscila e pede que o ajude a conquistá-la. Em tom de deboche, Damião diz que Priscila nunca vai se divorciar do Aníbal e muito menos agora que está grávida. Ciro diz a Liliana que precisa entregar a Eduardo o cofre de Soledade. Padre Bosco diz a Fernanda que Eduardo ficou muito abalado quando voltou ao povoado e ficou sabendo de todo o sofrimento e humilhações que sua mãe sofreu. Ele conta também que o que ele fez em seu casamento foi por amor e pede a ela que esqueça o passado e tente ser feliz ao lado de Damião. Aurora chega com Santiago à casa de Dominga e diz a ela que precisa saber o nome de sua mãe. Fernanda, muito abalada, conta para a família que Eduardo está morto. Rebeca sorri maliciosamente ao receber a notícia. Artêmio ordena a Rebeca que investigue para ter certeza de que não estão sendo enganados. Fernanda diz que Eduardo morreu odiando a família Elisoldi. Diante dos comentários sarcásticos de Aníbal e Camilo, Fernanda defende Eduardo, dizendo que ele foi acusado injustamente de violentá-la quando na verdade o que houve entre eles foi um beijo inocente entre duas crianças. Fernanda encara Rebeca e exige que pela primeira vez em sua vida admita que se enganou. Ela se defende e diz que só quis protegê-la. Aurora está preocupada porque Dominga a mantém trancada e Santiago está esperando por ela. Capítulo 37, terça-feira, 10 de abril. Lúcio comenta com Rebeca que se preocupa que Eduardo volte e queira tomar de volta a casa de sua mãe. Rebeca responde que Eduardo está morto. Ao ver que Aurora não chega para o encontro, Santiago vai até a casa de Dominga. Um funcionário comunica a Aníbal sobre uma falha no equipamento que ocasionou a perda total do produto. Rebeca tenta descobrir como foi a morte de Eduardo. Padre Bosco diz que a única coisa que sabe é que Eduardo disse que a hiena fez muito mal a ele e a sua mãe. Eduardo visita Liliana na clínica e fica preocupado quando ela diz que o Rei Branco precisa perder a cabeça para que ela possa recuperar sua liberdade. Santiago se apresenta para Dominga como namorado de Aurora e pede seu consentimento para se casar com ela. Dominga se surpreende ao saber que Santiago é um Elisold. Franco Santoro, Eduardo, diz a Fernanda que a união das empresas Power Milk e Grupo Lactus só depende dela. Artêmio diz a Rebeca que certamente Eduardo contou aos religiosos seu segredo e o motivo pelo qual se suicidou, por isso, precisa matar o padre. Franco Santoro, Eduardo, diz a Fernanda que só pretende investir na empresa de sua família se apresentar em projetos de beneficência. Artêmio, visivelmente alterado, pergunta a Rebeca o que sabe sobre Franco Santoro. Ela responde que muito pouco porque acabou de chegar para propor uma sociedade ao grupo da família Elisold. Artêmio ordena que investigue tudo sobre ele, pois precisa tirá-lo do caminho para concretizar sua vingança. Vladimir procura Priscila para dizer que já sabe de sua gravidez e reclamar a paternidade do filho que espera. Priscila afirma que o filho é de Aníbal e irritado, Vladimir responde que isso é impossível porque seu marido é estéril. Aníbal diz ao pai que o rombo financeiro da empresa é muito grande e precisam da Power Milk para não ir à falência. Érica pergunta a Franco se ele nunca pensou que a farsa do namoro deles pudesse virar realidade. Ele responde que é o destino quem decide essas coisas. Eduardo lê a carta de Ciro que Liliana lhe entregou e, preocupado, comenta com Jacinto que não entende o sentido da carta. Fernanda conta para Margarida que Fernando está morto e espera que a tenha perdoado. Capítulo 38, quarta-feira, 11 de abril. Eduardo encontra em uma peça de xadrez uma mensagem cifrada e comenta com Jacinto que Liliana aprende a se comunicar em código com Ciro, por isso não consegue entender o que ela quer lhe dizer. Margarida fica surpresa ao saber da morte de Eduardo e Fernanda diz que em homenagem a ele e Soledade vai construir um centro comunitário.
Ao descobrir que o grupo empresarial dos Elisold está à beira da ruína, Bárbara se alegra e pensa que finalmente vai se livrar de Artêmio Bravo. Santiago e Aurora vão até a igreja do povoado em busca de algo que possa levá-la até sua mãe, mas o padre não encontra seu documento de batismo. Aurora perde a esperança de encontrar sua mãe. Eduardo pede a Marina que cuide muito bem de Liliana, já que, embora lhe pareça absurdo, a clínica é o lugar mais seguro para ela. Damião diz a Rebeca que vai embora da fazenda já que a viagem de lua de mel foi novamente cancelada. Bárbara se surpreende quando Damião diz que deixará a fazenda por não a suporta tanto quanto suporta Fernanda. Eduardo diz a Plutarco que não quer que Marina se afaste de Liliana nem por um instante e que, por motivo algum, quer que Liliana deixe a clínica sem sua autorização. Eduardo ameaça mandá-lo para a cadeia caso não cumpra suas ordens. Fernanda visita a irmã e se surpreende quando Liliana conta que foi Eduardo quem a encontrou, levou de volta para a clínica e que lhe prometeu voltar para buscá-la. A pedido de Liliana, Fernanda pede autorização ao médico para que leve a irmã para casa. Plutarco, muito nervoso, responde que não acha uma boa ideia sua saída da clínica. Aurora vai com Santiago até o convento onde ela estudou na tentativa de descobrir o paradeiro de sua mãe, mas a madre explica que quando Dominga a levou só informou seu nome e data de nascimento. Artêmio contrata um homem chamado René para que investigue tudo sobre Franco Santoro. Margarida e Jacinto reclamam com Eduardo por ter espalhado o boato de que estava morto. Rebeca se surpreende ao ver Liliana e se preocupa quando a chama de hiena. Capítulo 39, quinta-feira, 12 de abril. Eduardo explica para Jacinto e Margarida o motivo pelo qual fingiu sua morte. Plutarco telefona para Rebeca dizendo que foi obrigado a liberar a saída de Liliana da clínica e pede que conversem pessoalmente. Aurora, com a ajuda de Santiago, procura nos livros de registro civil sua certidão de nascimento e se emociona quando encontra um documento no qual Dominga afirma que a levou para que fosse registrada e que sua mãe se chamava Rebeca Sanches Fruto. Eduardo vai até a clínica e exige que Plutarco traga Liliana de volta o mais rápido possível. Nesse momento chega Rebeca e se surpreende quando ele diz que está sendo pressionado por Eduardo. Santiago pergunta a Dominga onde estão os pais de Aurora. Dominga, desconfiada, pergunta o que ganharia pela informação e ele responde que lhe dará o quanto precisar. Eduardo fica chocado ao ouvir Rebeca dizer que Liliana precisa morrer. Camilo procura Jacinto para saber sobre Franco Santoro e fica irritado quando ouve que nada fora investigado. Camilo diz que ele mesmo vai descobrir quem é Franco Santoro. Eduardo pressiona Plutarco e diz que se não trouxer Liliana de volta imediatamente contará aos Elisold dos maus tratos que Liliana sofre na clínica e para a viúva de Ciro dirá que ele morreu por sua culpa. Completamente bêbado, Vladimir telefona para Damião e conta que ele é o pai do filho que Priscila está esperando e pede sua ajuda para ficar com ela. Damião se recusa a interferir em assuntos do casal e Vladimir conta que Aníbal é estéril. Sozinha com a enteada, Rebeca diz a Liliana para nunca mais voltar à fazenda, caso contrário seu pai morrerá. René, o empregado contratado por Artêmio, chega ao povoado perguntando por Franco Santoro. Eduardo visita Silvestre e ao chegar lá o encontra ferido caído. Capítulo 40, sexta-feira, 13 de abril. Depois da conversa com Rebeca, Liliana sofre uma crise nervosa e ameaça matá-la. Histérica, ela diz ao pai que Rebeca quer vê-lo morto, mas ele não acredita. Rebeca sugere ao marido que internem Liliana em uma clínica em Berlim. Gonçalo fica pensativo. Eduardo leva o Dr. Plutarco até sua casa para que atenda Silvestre e o ameaça caso não consiga salvá-lo. Vladimir reafirma para Damião que Aníbal é estéril, por isso tem certeza que é o pai do filho que Priscila espera e está disposto a tudo por ela. Plutarco salva a vida de Silvestre e conta para Eduardo que Liliana foi levada de volta para a clínica pois tentou matar Rebeca. Santiago chega à casa de Dominga e surpreende Aurora ao entregar-lhe um enxoval de noiva e dizer que em poucas horas se casarão.
Damião fica surpreso quando Fernanda diz que, assim que voltarem da lua de mel, quer que morem sozinhos. Silvestre melhora e diz a Jacinto que foi Jairo quem o agrediu.